Mas hoje eu vou dar umas dicas muito das boas, tá bom? Muito das boas. Que assim, o que evitar então? O que evitar quando eu tô ali aparentemente estagnado na balança, no emagrecimento? Gente, primeira coisa pra gente entender o que evitar é entender como o nosso corpo funciona durante o emagrecimento. O que é que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu tenho que fazer a tal, primeira coisa de tudo, da redução calórica, né? Então eu preciso reduzir o montante de calorias que eu consumo no meu dia. E é um montante de calorias em relação a quê? Em relação ao meu gasto energético total. E aí, para quem tá boiando aí em gasto energético total, minha live passada, que foi da quinta-feira passada, às 8 horas da noite, quem assistiu aqui já tá manjando, sabe tudo de gasto energético total, o que é gasto energético total, o que é taxa metabólica basal. Quem perdeu talvez esteja voando, mas quem assistiu sabe tudo. E se você não assistiu, ó, já está lá na comunidade do Facebook da Semana de Strava e Emagrecimento. A gente tá vendo que você tem que se inscrever. E se você não tem Face, faça Face só para entrar nessa comunidade. Faça só para entrar lá, porque, gente, de verdade, é muito bom. O conteúdo que vai ser colocado lá é muito bom, tá certo? E hoje eu já passei para minha equipe essa última live, acredito que eles já tenham colocado, se não, até agora de noite aí vai estar rolando lá essa live da semana passada, lá na nossa comunidade. Assistam, beleza? Mas, gente, o déficit calórico que eu tenho que fazer, a redução calórica que eu tenho que fazer é em relação ao meu gasto energético total do dia, que basicamente é um somatório de várias coisas que fazem o meu corpo gastar energia. Entre elas, o meu treino, o meu gasto basal, que é o quê? Aquela quantidade de calorias que o meu corpo gasta para me manter vivo, para me manter respirando, coração batendo, cérebro funcionando, mas assim, ó, paradinha, do jeito que eu tô aqui. Gasto basal se refere a isso, paradinha. Qualquer coisa a mais que eu faça, caminho de um lado para o outro, eu tô aqui inquieta, agitando a minha perna, vou lá e faço o meu treino pesado do professor Rodrigo Bicudo ou do professor Caio Signoretti. Tudo isso é somado ao meu gasto energético total do meu dia. Então, o déficit que eu tenho que fazer é em cima desse gasto energético total. Paula, beleza, então eu tenho que diminuir as calorias. Sim, diminuir calorias às custas de quais alimentos? Principalmente aqueles alimentos que são fonte de carboidrato e ou gordura. Por que e ou? Porque tanto eu posso diminuir um pouquinho de cada um deles, como eu posso ser um pouco mais rigorosa na restrição de um ou de outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma dieta cetogênica, de uma dieta low carb, nem precisa ser cetogênica, que é o extremo do baixo carboidrato. Uma dieta reduzida em carboidratos, geralmente, não necessariamente, mas geralmente eu vou estar com a quantidade de gordura um pouquinho maior. Então eu vou escolher abrir mão um pouquinho mais dos carboidratos e para ter um pouquinho mais de gordura, porque, sei lá, porque eu prefiro gordura, eu prefiro as fontes de gordura, eu gosto mais, é mais saboroso para mim. É uma opção para o emagrecimento? É uma opção para o emagrecimento. Rose tá perguntando aí, cadê o pessoal do Comer e Treinar? Cadê? Quem é meu aluno aí do Comer e Treinar? Diga aí, por favor, aluno, bote assim, ó, aluno, hashtag quarta turma, quinta turma, sexta turma, primeira turma, segunda turma. Diga aí que eu quero ver se vocês estão aqui me dando esse prazer da presença de vocês. Mas eu vou ter sempre, gente, que reduzir esses nutrientes energéticos. Os nutrientes energéticos, que são carboidrato e gordura. Gente, lembre, no nosso corpo, na nossa vida, né, a gente tem 3 macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura. São os 3 macronutrientes. Aqueles nutrientes que são responsáveis por fornecer calorias pra gente. Carboidrato, gordura e proteína. Paula, se eu quero emagrecer, o que é que eu devo fazer com esses 3 nutrientes? Eu vou sempre proporcionalmente aumentar um pouco a quantidade de proteína das minhas refeições e vou tentar reduzir mais de um ou mais de outro das fontes energéticas, as fontes de energia, carboidrato e gordura. Mas, Paula, para eu entender exatamente o que você está fazendo, eu não sou nutricionista, não sei exatamente onde é que tem carboidrato, gordura e proteína. A gente às vezes sabe vagamente, né? Ou até muitas pessoas têm um conceito errado em relação a isso. Às vezes acha que carboidrato, por exemplo, é só pão e arroz. E acha que mais nada é carboidrato, acha que é pão e arroz. Então, é importante, gente,
E isso é o que traz liberdade nas nossas escolhas, autonomia para a gente jogar fora um papel chamado dieta, para a gente não precisar ficar preso a uma dieta. É importante que a gente se aproprie desse conhecimento. O que é fonte de carboidrato? O que é fonte de proteína? E o que é fonte de gordura? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá certo? Mas antes eu queria falar uma coisa, é o seguinte, aqui a gente está falando principalmente, né, então, o que evitar? O foco hoje até é o que evitar e nem tanto o que colocar em cada uma das refeições. Mas o que evitar? Gente, se o conceito do emagrecimento é fazer déficit calórico, reduzir as calorias às custas da redução, principalmente dos dois nutrientes energéticos, carboidrato e gordura, eu tenho que entender muito bem o que é fonte de carboidrato e gordura para tentar diminuir isso nas minhas refeições. E especialmente, que é o tema de hoje, o que evitar, né? Eu tenho que evitar todos aqueles alimentos que forem muito densos nesses dois nutrientes energéticos. Então, eu já vou começar por aí. Eu preciso evitar, gente, tudo aquilo, em primeiro lugar, para mim, em primeiríssimo lugar, o que é que eu tenho que evitar? Tudo aquilo que for uma mistura muito grande, muito densa desses dois nutrientes, carboidrato e gordura. E o que é que eu poderia exemplificar de alimentos que são muito densos em carboidrato e gordura ao mesmo tempo? Ó, aí eu queria relembrar uma postagem minha que eu fiz, ó, aqui no Instagram. Eu tenho até que botar ela de novo. Olha, faz tanto tempo que eu fiz essa postagem e foi muito legal porque, de verdade, é isso. Se você for observar, a natureza, ela é muito sábia. A natureza é muito sábia e muito, muito boazinha com a gente. O que a natureza quer é nos fornecer alimentos que entreguem nutrição. Ponto. Que entreguem nutrição e nada mais. O que a natureza quer não é nem dar prazer pra gente, não. Ela está pensando em entregar nutriente pra gente. E observe, gente, pare para pensar aí, tem algum alimento da natureza que seja muito denso em carboidrato e gordura juntos? Não tem. Eu lembro que nessa postagem eu dei o exemplo das frutas. Então, se você pegar o mundo das frutas, as frutas doces, elas são ricas em carboidrato. Então, observe que se você pega uma banana, ela é rica em carboidrato, mas ela é baixa em gordura. Já se eu pego um abacate ou um coco, ele é rico em gordura, mas é pobre em carboidrato. O carboidrato que ele apresenta é praticamente 100% fibra, tem muito pouco de carboidrato ali que pode ser digerido e absorvido. Então observe, olha o que a natureza faz boazinha. Fala assim, ó filho, ou carboidrato ou gordura. Não vamos botar muito dos dois, porque senão vai dar problema. Olha que boazinha. Mas aí quem é que vem? Quem é que vem? Um homem. Aí vem um homem e ele faz o quê? Ele fala, se eu pegar carboidrato e juntar com gordura, meu amigo, isso aqui dá um negócio no paladar assim, ó, dá um boom de prazer no paladar, que essa pessoa vai querer comer isso alucinadamente. Então eu vou pegar essa manteiga, misturar aqui com essa farinha, botar um ovo, botar um açúcar, e dessa mistura rica em carboidrato e gordura vai nascer o quê? Aí nasce bolo, nasce biscoito, nasce um monte de coisa que são densas em carboidrato e gordura ao mesmo tempo. Observe então que é o homem que pega esses dois alimentos e faz essa combinação. Estão citando várias coisas legais aqui. Batata frita é um exemplo. Churros é um exemplo. Churros é um exemplo perfeito, na verdade. Gente, observe que tudo isso que temos, que é um somatório muito grande de muito carboidrato com muita gordura, ó, é o homem que criou. É o homem que cria. Porque se você pegar ali o alimentozinho bruto da natureza, se eu pego uma batata, por exemplo, e olho ali a composição da batata, eu vejo que ela é basicamente fonte de carboidrato, não tem quase nada de gordura. Nada praticamente de gordura. Ela é basicamente carboidrato.
Mas aí, eu com a minha mente demoníaca, eu penso o quê? Pô, mas se eu cortar essa batata em palito, meu amigo, e enfiar isso num óleo, rapaz, aí não tem jeito. Aí a textura, o sabor vai dar um upgrade, né? Vai elevar o sabor de maneira absurda. É isso que a gente faz. Então, na verdade, é o ser humano que caga tudo. Porque se a gente fosse pensar só em pegar o alimento prontinho ali, da maneira que a natureza entrega pra gente, a gente estaria quase que blindado e fatalmente, bem provavelmente, a gente emagreceria fazendo uma alimentação que é suficiente para trazer saciedade para a gente, que é suficiente. Mas não, a gente acaba pegando esses alimentos e fazendo determinadas combinações que agradam ainda mais o nosso paladar, sim, porque carboidrato dá prazer, gordura dá prazer. Esses dois juntos, meu amigo, o prazer triplica, quadriplica. Mas observe, gente, que essa é a questão, esse é o X do emagrecimento. Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. A gente vai ter que fazer escolhas. Então, ou eu vou escolher ter um pouco mais de carboidrato, ou eu vou escolher ter um pouco mais de gordura. Trazer muito desses dois mundos para participar de todas as minhas refeições é o que acaba me levando a engordar a médio e longo prazo. Então, definitivamente, a gente precisa cair a ficha uma hora ou outra que batata frita, churros, eu dei outros exemplos aqui. Aí os mineiros vão me matar, pão de queijo. Pão de queijo que nada mais é também do que uma mistura de bastante carboidrato com bastante gordura, né? Afinal, a gente usa gordura, né? Que vai ser, se for industrializado, provavelmente vai ser uma gordura vegetal. A gente pega isso e une com bastante polvilho, né? Que é a farinha ali da mandioca, né? Que é quase que 100% carboidrato. Então, observe que um pão de queijo também é uma mistura clássica disso, tá certo? Então, muitos biscoitos são assim também, trazem muito açúcar e trazem muita gordura também para trazer a crocância do biscoito. Sobremesas em geral, sobremesas, observe que boa parte das sobremesas, claro que tudo depende da sobremesa, dos ingredientes. Pastel, pastel que é uma massa basicamente ali de trigo, né? Farinha de trigo, e você faz uma fritura com aquilo. Então, boa parte das frituras, na verdade, se eu pego qualquer salgado, né? Se eu observar ali como é feito um salgado, uma coxinha, por exemplo, eu vou ver que a massa leva bastante farinha de trigo, né? Leva bastante farinha ali, e você ainda vai ter, no final das contas, uma fritura para completar, para que esse negócio encharque bastante de óleo, que ele crie essa crosta crocante. Eita, que a boca tá enchendo de água de um monte de gente aí, né? Mas, gente, o que eu quero dizer é que não significa que esses alimentos não possam pertencer à nossa vida. Eu não estou falando isso. Aqui eu estou falando de rotina. Rotina é uma coisa, exceção é outra. Então, quando a gente consegue separar isso, posso comer coxinha, pastel, churros, batata frita, seja lá o que for, na minha exceção, claro que você pode. Mesmo durante o emagrecimento, claro que você pode. Exceção é exceção, e o nosso corpo, ele não é reflexo da nossa exceção. Ele é reflexo daquilo que a gente faz na nossa rotina. Então, se aproprie desse conhecimento e entenda que sim, você tem que mudar a sua rotina. Então, se na sua rotina você habitualmente traz um pacotinho de batata chips, né, de seja lá qual marca lá, traz umas batatas chips para participar da sua rotina, obviamente que você está errando feio aí com essa batata chips, obviamente, porque ela vai ser fonte de muito carboidrato junto com muita gordura, e cá entre nós vai ter um valor nutritivo muito baixo, né? O que eu estava até explicando lá agora na comunidade de Caio, né, para os alunos dele, uma das perguntas que fizeram, até relacionada à parte de hipertrofia, né, falando, e o consumo de açúcar dentro de uma pessoa que está com objetivo de hipertrofia? E assim, a minha resposta no final das contas é, gente, a gente nunca deve deixar de querer, na nossa rotina, trazer o máximo de nutrição, de valor nutricional agregado aos alimentos que a gente consome. Lembre que todas as engrenagens aqui do nosso corpo, elas são movidas a vitaminas e minerais. Então, se mesmo podendo comer uma quantidade maior de calorias no meu dia, eu busco suprir essas necessidades através de alimentos vazios de calorias,
Cadê as vitaminas e os minerais, os fitoquímicos necessários para fazer toda essa engrenagem do meu corpo girar? Cada uma dessas reações bioquímicas de fato acontecerem. Vai estar muito aquém, né? Então não tenha dúvidas que às vezes o seu resultado de hipertrofia às vezes vai estar ali, né, meia boca, exatamente porque a sua alimentação não te entrega toda a carga nutricional que o seu corpo precisa para que você tenha seu melhor resultado de hipertrofia, seu melhor resultado de emagrecimento ou de qualquer outra coisa que você queira, tá certo? Então, gente, batata chips, salgado frito, sobremesa, que muitas vezes é uma junção basicamente de muito creme de leite ou manteiga com muito açúcar e muita farinha e chocolate ao leite. Chocolate ao leite é um monte de gordura hidrogenada, e aqui eu tô falando de um chocolate ao leite chechelento. Ele vai ser um monte de gordura hidrogenada com um monte de açúcar. Então é um exemplo também clássico de um alimento que você tem muito carboidrato e muita gordura ao mesmo tempo. Eu sempre dou esse exemplo. Quem já é meu seguidor já sabe que eu vou dar esse exemplo. Que eu lhe digo, viu? Durante muito tempo da minha vida pertenceu, todo santo dia eu estava lá comendo esse alimento, essa preparação. Quem diz aqui? Quem arrisca que é o que é? Quem arrisca o que é aqui? Que sempre fazia parte da minha rotina, eu sempre cito nas minhas lives. A gente tem que maneirar no consumo disso quando o objetivo é emagrecimento. Não sei se algum dos meus veteranos vai falar aqui, mas como tem um delay, eu vou falar logo, porque eu sou ansiosa, eu não aguento ficar esperando. Farofa! Farofa! Farofa, Eriquita, sabia que você ia falar. Farofa é uma coisa, gente, que eu amo. Todo nordestino ama. Mentira, todo brasileiro ama farofa, né? Farofa é coisa tudo de bom, gente. O cuscuz também, um cuscuz com a manteiguinha. Um cuscuz com a manteiguinha, tudo de bom. Mas, gente, o que é farofa? Farofa é manteiga mais farinha de mandioca. É muito carboidrato com muita gordura. Muito. Então, cuidado com essas combinações. Observe, não necessariamente são combinações ruins, não necessariamente é um alimento ruim, assim, batata frita, porque batata frita é um alimento industrializado, é uma fritura de imersão, por isso que é ruim, né, Paula? Mas e uma farofinha, e um cuscuzinho com manteiga, que é uma coisa tão nordestina, tão gostosa. Rapaz, você vai ter que maneirar nessas coisas, vai ter que maneirar. Se o seu objetivo é emagrecimento, eu não estou dizendo que vai ter que tirar cuscuz da vida, não. Cuscuz pode estar, pode, mas vai estar numa porção pequena. E o que eu te indicaria é tentar não adicionar manteiga. Então, assim, tenta fazer o seguinte, vai trazer o cuscuz, que é basicamente fonte de carboidrato, a gordura que vai vir acompanhando esse cuscuz, que seja uma gordura que ela já vem junto com a fonte de proteína. Exemplo da mistura clássica, ovos. Então, se eu pego o cuscuz e trago ovo para participar, faz um ovo ali, não sei se você gosta, né? Eu gosto. Faz um ovo ali com a geminha mais cremosinha, mais molinha, porque aí esse ovo, essa geminha já umidifica ali o cuscuz, não precisa colocar uma cacetada de manteiga, que é 100% gordura, em cima do cuscuz. Pega o ovo, que é proteína mais gordura. Essa gordura está vindo com um bônus de vir com a proteína junto. E proteína é o nutriente que mais deve passar a ser a estrela dos nossos pratos quando a gente quer emagrecer. Então, quando eu trago o ovo, eu estou trazendo proteína e estou trazendo gordura junto. Eu preciso ainda passar um teco de manteiga em cima do cuscuz? Claro que fica mais gostoso, mas se você quer emagrecer, você vai precisar abrir mão disso. Certo? Bem provavelmente. Não é regra, né, gente? Pode chegar uma pessoa que diga, eu emagreci tudo que eu queria emagrecer comendo todo santo dia meu cuscuz lá lotado de manteiga. Pode ser que exista essa pessoa? Pode, porque para ela talvez ela não quis abrir mão do cuscuz com manteiga, mas abriu mão de outras coisas no dia. Mas a gente vai ter que reduzir a quantidade de carboidrato e gordura, independentemente da refeição, de que momento for, a gente vai precisar reduzir, tá certo? Então vamos começar fazendo a limpa na nossa alimentação e evitando todos aqueles produtos alimentícios, né, produtos industrializados especialmente, que sejam ricos nos dois nutrientes ao mesmo tempo.
ou mesmo que não seja um produto industrializado, mas que seja uma preparação que a gente poderia fazer em casa, ali caseira mesmo, como é o caso de um pão de queijo que a gente poderia fazer em casa, com todos os ingredientes selecionadinhos ali, ou mesmo de uma farofa que a gente poderia fazer em casa, ou mesmo de um cuscuz cheio de manteiga que a gente poderia fazer em casa. Gente, tudo isso é comida de boa qualidade, tudo isso é saudável, mas não necessariamente tudo que é saudável pode pertencer em grande quantidade na sua alimentação se o seu objetivo é emagrecimento. E aí está a sacada. Entenda que o que é saudável é isso daqui. O que é saudável e que te leva a emagrecer é uma bolinha dentro dessa bola maior. Entendeu? Gente, eu sei que tá rolando um monte de pergunta aí, mas eu quero concluir os meus raciocínios aqui para depois passar para as perguntas, tá bom? Me desculpem, mas olhe, entrem na comunidade do Facebook da Semana de Destrava e Emagrecimento. Por quê? Porque lá vocês vão deixar todas as perguntas e todos os dias eu tô indo até de madrugada respondendo vocês. Então, se não conseguiu ter a pergunta respondida aqui, entra na Semana de Destrava e Emagrecimento. É 100% online gratuito. Esse grupo do Facebook é totalmente gratuito. E eu, nessa semana, eu me dou para vocês. Eu dou o meu tempo para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então, vão lá, participem, sério. E fora esses alimentos, então, que são super densos em carboidrato mais gordura. Professor Rodrigo Bicudo, obrigada pela presença. Beijo em Pri, beijo no Alemão, beijo em Maju. Gente, então, fora os alimentos que são densos nos 2 nutrientes energéticos, quais são aqueles que eu também vou ter que ficar ali, ó, com a anteninha ligada para bem provavelmente evitar na minha rotina? Aqueles alimentos que sejam muito densos em carboidrato ou em gordura isoladamente. Calma, eu vou me explicar. Calma. Gente, dentro dos alimentos que são fonte de carboidrato, a gente tem o quê? A gente tem as frutas doces, a gente tem as raízes e tubérculos, então batata doce, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, tudo isso é fonte de carboidrato. Eu tenho as farinhas, né? As farinhas que são derivadas de alimentos ricos em carboidrato, como é o caso de farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho para fazer o cuscuz, farinha de tapioca, né? Ou polvilho, enfim, tudo isso é desse em carboidrato. Eu tenho, quer dizer, não necessariamente que é denso, mas que é fonte de carboidrato. Fora isso, eu tenho mais o que, meu Deus? Eu tenho os cereais, então arroz, quinoa, aveia, isso é fonte de carboidrato. Eu tenho as leguminosas que são fontes, além de carboidrato, de proteína também, como é o caso do feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Tudo isso é fonte de carboidrato. Pera aí, Paula, mas você está falando para eu evitar tudo isso? Não, entenda. Você vai ter que dar uma reduzidinha. Se o objetivo é emagrecer, você vai ter que dar uma reduzidinha nisso daqui, tá certo? Mas o que eu tô falando aqui, que é o tema principal da nossa live, de evitar para destravar, de você ficar com a antena mais ligada ainda quando estiver presente, risco de exagero iminente, é o quê? Principalmente as farinhas como um todo, gente. Então, farinha de mandioca. Eu adoro comer feijão com farinha de mandioca. É um hábito muito do baiano também, né? Cuidado, porque farinha de mandioca, ela é praticamente o peso dela inteiro carboidrato. É você pegar uma mandioca ali. Quando eu tiro da terra e eu cozinho a mandioca, o peso dela vai ser de quê? Vai ser de carboidrato, mas também vai ser de muita fibra, de muita água. E no momento que eu transformo em farinha, eu perco a água. Então essa comida, esse alimento que estava pesado ali, que ia pesar no meu estômago também, boa parte às custas de água, que para o emagrecimento é nada, agora isso foi tirado dele. E o peso dele praticamente todo é só de carboidrato. Então entenda, quando eu pego um alimento, seja milho, seja arroz, seja mandioca, um alimento que na base dele, ele é basicamente carboidrato, e eu transformo isso em farinha, eu concentro muito a quantidade de carboidrato. Então, uma das coisas que a gente deve evitar, sim, quando a gente quer emagrecer, e ficar sempre de anteninha ligada na porção, quando a gente quiser trazer para a nossa vida, são os farináceos. Todos eles, tá certo?
Fora isso, massa também, cuidado, tá? Fora isso, aqui algumas pessoas podem se surpreender. Rapaz, estão perguntando pra caramba da cerveja, né? Eu vou ter que abrir uma brecha aqui para falar da cerveja. Calma aí, já vou responder. Fora isso, fruta seca. Gente, fruta seca, o peso dela, pense que é eu pegar uma fruta, vamos pensar em uva passa, é eu pegar uma uva, que ela tem bastante água ali, não tanto assim, não tanto como uma melancia ou como um melão, mas ela tem bastante água, e eu vou tirar toda essa água de dentro dessa fruta, ela vai virar um negocinho deste tamanico aqui, que não enche o buraco do meu dente para eu me saciar com uva passa. Eu tenho que comer pelo menos meia xícara de uva passa e olhe lá. Então eu vou tirar toda a água e o peso dela, que antes era em boa parte de água, agora é boa parte só de carboidrato. Então no momento em que eu seco uma fruta, que eu tiro a água dessa fruta, eu estou aumentando a concentração de carboidrato. Então, em média, 70% do peso de uma fruta seca é carboidrato. Em média, 70% do peso de uma fruta seca é carboidrato. Então, sempre lá na semana do Facebook, geralmente tem pessoas que botam lá uma foto de iogurte com as frutas secas. Eu sempre vou dar a dica. Olha, troca essa fruta seca por uma fruta fresca, por uma fruta in natura. Pica um pedaço de mamão e joga, você vai ver que vai ter muito mais volume às custas de muito menos carboidrato. Tá certo? Deixa eu abrir uma brecha aqui para falar da cerveja, porque tem muita gente perguntando de cerveja. Gente, para mim, bebida alcoólica é aquela coisa. Bebida alcoólica, para mim, tem que estar na exceção. Em regra, ela tem que estar na exceção. Por quê? Porque, gente, boa parte das calorias de uma bebida alcoólica vão estar vindo de álcool. Boa parte é isso, uma outra parte é carboidrato, e depende de que bebida a gente está falando. Quando a gente fala da cerveja em si, uma parte está vindo do álcool, outra parte basicamente está vindo do carboidrato. Então, cerveja é uma das bebidas alcoólicas com maior concentração pura, né, gente? Eu não estou falando de um drink que a pessoa vai encher de açúcar esse drink. Aí é outra coisa. Mas falando da bebida alcoólica em si ali, ela é uma das bebidas com maior concentração de carboidrato que a gente tem. Então, se eu pego ali uma lata ou uma long neck, deve ter em média a quantidade de carboidrato que teria, por exemplo, em um pão. Acho que é mais ou menos essa proporção. Então, é carboidrato, é gordura. E aí, cá entre nós, eu como nutricionista vou estimular isso na rotina de alguém? Então é isso, gente. Cerveja é algo que pra mim tem que estar na exceção. Ah, Paulo, eu tenho que cortar se eu quero emagrecer? Não, você não tem que cortar nada. Pois é, a chuva começou agora, estou em São Paulo, é isso aí, chuva forte do nada aqui. Então, cerveja, assim como qualquer outra bebida alcoólica, para mim tem que estar na menor parte do seu tempo. E você não precisa tirar da sua vida absolutamente nada, nem mesmo a bebida alcoólica. Ela pode pertencer à sua vida, ela só não pode pertencer à sua rotina. Porque o que eu estava explicando lá é a mesma explicação lá para a galera que quer hipertrofia e que me perguntou em relação ao açúcar. É a mesma coisa, gente. Por mais que você possa consumir bastante calorias no seu dia, você vai querer que boa parte dessas calorias venham de um alimento que ele não te entrega muita nutrição? Não, gente, independentemente do objetivo, a nossa base alimentar tem que ser comida de verdade, tá certo? Comida bruta, comida de preferência que a natureza me entrega e que eu vou pegar isso sem processamento nenhum. Então eu devo preferir sempre o alimento bruto, a fruta que eu poderia tirar ali do pé, a raiz que eu poderia arrancar ali da terra. Vou sempre preferir isso ao alimento que ele foi processado, tá certo? E que ele foi transformado em farinha e que aquela farinha virou o subproduto. Então eu vou preferir como fonte de carboidrato um pedaço de batata doce ou uma torrada, certo? Quanto mais bruto, melhor. Pasta de amendoim. Estão perguntando sobre a pasta de amendoim. Amendoim é um alimento que ele é parente do feijão, lentilha, soja. O amendoim, apesar dele parecer uma castanha, da gente comer geralmente como se comeria uma castanha, uma noz, ele é parente do feijão e do grão de bico, lentilha e ervilha. E ele tem uma proporção, ele só tem uma proporção diferente desses outros alimentos da família, porque ele tem mais gordura. Então, enquanto um feijão, por exemplo, uma lentilha, ele tem
uma quantidade moderada de proteína e um pouco mais alta em carboidrato e nada praticamente de gordura, muito pouco de gordura, um amendoim ele vai ter uma boa quantidade de proteína, uma quantidade baixa, eu diria, de carboidrato e uma quantidade maior de gordura. O amendoim tem os 3 nutrientes energéticos, mas ele tem muito mais gordura do que os outros nutrientes, tá certo? Então ele é um alimento mais denso em gordura. E ele pode estar presente? Claro que pode. Lembre que assim, ó, tudo aquilo que é gordura que vem associado com uma fonte de proteína, melhor. Melhor. Esse é o raciocínio. Então, gente, observe. Pega o pulo do gato aqui. Ai, eu não quero... Tô achando que eu já tô dando informação demais. Eu quero que vocês assistam as aulas, gente, porque as aulas estão muito boas. Não deixem de assistir, se inscrevam na Semana de Strava e Emagrecimento, porque, cara, essas aulas, gente, ó, vai fazer assim, ó. Vai abrir a sua mente de um jeito, sério, não deixe de assistir. Como devo usar a semente de chia? Acho que foi hidratada ou não, a pergunta já passou aqui. Pode usar ela tanto hidratada quanto sem estar hidratada. Gente, outros alimentos, só para eu concluir então meu raciocínio, outros alimentos que são densos em carboidrato. Eu nem vou citar refrigerante, né? Gente, pelo amor de Deus, beber refrigerante na rotina de jeito nenhum. Prefira não beber as suas calorias. Isso é informação importante. Especialmente se eu quero emagrecer, eu devo evitar beber as minhas calorias. Porque beber calorias geralmente não dá saciedade. E geralmente essas calorias de bebidas, elas vão ser principalmente carboidrato. Então quando eu falo de refrigerante, quando eu falo de suco, outro dia teve uma aluna minha, Lu, não sei se você está aqui, vou dar o seu exemplo. Teve uma aluna minha do programa Comer e Treinar. A gente tem um grupo no Telegram, né? Gente, são coisas diferentes. O meu grupo no Telegram, com os meus alunos do Comer e Treinar, é um grupo que a gente interage. E o meu canal do Telegram, que é o canal Emagreça com a Nutri, é outra coisa. Vocês não conseguem interagir comigo dentro do canal. O canal é só um meio de passar dicas e orientações para vocês. O meu grupo dos meus alunos do Comer e Treinar, do programa Comer e Treinar, eu tô ali no dia a dia com eles interagindo. E Lu teve uma vez que falou assim: Paula, tô com os Gatorades em casa. Posso consumir de pré-treino? Eu sou uma pessoa que eu me comunico muito por GIFs, né? E aí eu botei um cachorrinho assim, que ele fazia assim. Ele fazia uma cara assim. Tipo, hã? Você tá mesmo me perguntando isso, Lu? Não! Não! Beber calorias, beber carboidrato, ainda mais na forma de um produto industrializado, se no emagrecimento eu estou reduzindo minha quantidade de carboidratos, esse pouco carboidrato que vai entrar, meu amigo, vai ser da melhor qualidade. Eu não vou trazer um produto alimentício excelente, cheio de aditivo químico para dar cor, sabor e cheiro de tangerina e que está cheio de açúcar. Eu não vou trazer isso para participar dos meus carboidratos? Claro que não. Eu vou querer banana, eu vou querer mandioca, eu vou querer feijão. Isso é fonte de carboidrato digna de participar de uma rotina de emagrecimento. E não Gatorade, tá certo? Água de coco de caixinha. Olha a água de coco, veja qual é a marca. Eu não quero generalizar, porque parece que quando a gente bota assim, de caixinha, necessariamente é algo ruim. E não é. Hoje a gente tem águas de coco no mercado que são água de coco e ponto final, que provavelmente passaram, sei lá, por um processo de pasteurização, não sei, para aquecer na temperatura, aquele negócio conseguir ali estar envasado e conservado sem precisar ser adicionado de nenhum conservante. Provavelmente foi algo desse tipo que foi feito ali para ali ter pura e simplesmente água de coco, só que ao invés de estar num coco, vai estar numa caixa ou numa garrafa de vidro, tá certo? Então sim, pode ser uma boa opção. Pegue a marca, leia a lista de ingredientes. Se só tem água de coco e ponto final, é uma boa opção. Gente, a chuva tá caindo forte, tô com medo até de faltar luz. Caraca, tá uns raios que vocês não têm noção. Pode ser que falte luz, se por acaso a live aqui acabar, é porque o meu Wi-Fi do nada pifou e aí a gente volta aqui no 4G, tá bom? Deixa eu concluir meu raciocínio. Frutas secas, ok. Então, cuidado com o suco de fruta concentrado. Se eu pego, por exemplo, um suco de uva integral, ele é bem concentrado em açúcar, gente. Ai, mas não é saudável? É, mas entenda, nem tudo que é saudável te ajuda no emagrecimento.
Suco de fruta concentrado, suco de uva concentrado é extremamente saudável, rico em resveratrol e antioxidantes. Mas ser saudável não significa que ajuda no meu emagrecimento, beleza? Kombucha pode? Pode. Veja a quantidade de carboidrato que tem ali, porque observe que o kombucha é docinho, né? Significa que parte do açúcar que foi adicionado foi consumido ali pelas bactérias que tem ali, e parte não foi consumido. Então, é uma bebida que é açucarada. Então, cuidado com a quantidade que você vai colocar. Mas sim, é probiótica e traz vantagens para o emagrecimento também. Gente, alimentos... Rapaz, vocês não têm noção, não. O bicho está pegando aqui no tempo. São Pedro deu a louca. Alimentos que são muito densos em gordura, a gente também tem que ficar só de anteninha ligada. Pô, Paula, mas o que é denso em gordura? Azeite de oliva, manteiga, creme de leite. Observe, gente, que essas gorduras, elas foram separadas do alimento original delas. Então, o azeite de oliva, ele foi tirado ali, separado da azeitona. O creme de leite, ele foi tirado ali do leite de vaca. Então, observe que todas essas gorduras que foram isoladas do alimento de origem, elas concentram muito mais gordura. E geralmente são os alimentos que eu vou utilizar para preparar um alimento, preparar a minha refeição. Então, eu posso utilizá-los com certeza, mas só chame o bom senso na hora de utilizá-los, especialmente na hora de utilizar como uma fonte de outro nutriente energético, que é o caso de carboidrato. É justamente essa coisa da manteiga em cima do cuscuz. Não, se eu quero cuscuz, eu vou aceitar fazer sem a manteiga e vou trazer um ovo, que além de gordo, é proteico também. Então eu queria dar uns exemplos para vocês, gente, só para a gente fechar essa live, que estamos nos aproximando dos minutos finais. Gente, quem eu não conseguir responder, porque eu estou vendo que está surgindo pergunta aqui enlouquecidamente, vai na semana Destrava o Emagrecimento e deixa a sua pergunta no Facebook, pelo amor de Deus, para eu te responder, criatura. Vou dar alguns exemplos aqui em relação a essa mistura de alimentos para trazer a sacada que está faltando para vocês no emagrecimento. Lembra, gente, no emagrecimento, o que eu vou querer na refeição é fazer da fonte de proteína a estrela principal do meu prato. E eu vou combinar com essa fonte de proteína um pouco mais de carboidrato ou um pouco mais de gordura, mais de um ou mais de outro. Eu vou evitar o excesso dos dois. Colocar muito carboidrato com muita gordura. Gente, muito carboidrato com muita gordura é para quem quer hipertrofia muscular, é para quem está na fase de manutenção de peso, não é mais para quem quer, não é ainda para quem quer emagrecer. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas vai lá para a nossa comunidade do Facebook da Semana Destrava o Emagrecimento. Então, clica no link do perfil, se inscreve, é 100% online gratuito, vai lá e tira suas dúvidas, tá certo? E assiste a live caso você perca. Lembrando que todos os dias, a partir de hoje, até daqui a 15 dias, todo santo dia, live 8 horas da noite. Marca aí no seu calendário para te lembrar, todos os dias, 8 horas. Bota o hashtag, bota o fone e vem, porque senão na sua casa ninguém mais vai aguentar a minha voz. Só você, que é o interessado em emagrecer. Então, bote o seu fone, venha para a live, para daqui a pouco seu filho não tá. Minha mãe, quem é essa mulher que todo dia eu não aguento mais essa mulher? Acredite, isso acontece. Vou dar alguns exemplos, gente. Então, se eu vou trazer, por exemplo, vou trazer 2 ovos para participar da minha refeição. Ovo, gente, é um alimento que ele é proteico e ele é gorduroso também. Ele tem proteína e também tem gordura. Ele tem os 2 nutrientes, proteína e gordura. A maioria das fontes de proteína animais são assim. Observe, carne, a depender do corte, vai ter menos ou mais gordura. Mas carne é proteica e tem gordura também. Mais ou menos a depender do... Tá ouvindo o trovão, né? Mais ou menos a depender do corte que você pegue. O ovo é fonte de proteína e fonte de gordura também. O queijo, se for um queijo amarelo, é proteína e gordura também. Se for um queijo branco, é proteína com menos gordura. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o pulo do gato. Vou trazer 2 ovos para participar da minha refeição, Paula, mas quer saber? Fico com fome ainda. Eu entendo que eu vou pegar esses 2 ovos e posso botar ali
uma fontezinha de carboidrato, mas eu sei que proteína é o que me traz saciedade. E eu quero aumentar a quantidade de proteína dessa minha refeição. Como é que você acha que eu devo fazer isso, Paula? Uma orientação que eu te daria era trazer um elemento proteico e mais magro para participar desses, para juntar com esses dois ovos. Porque se você trouxer um queijo gordo para participar, que é uma mistura muito normal que as pessoas fazem, então se eu pego lá um pão com ovo e queijo amarelo, o ovo é gordo, o queijo é gordo, o pão é rico em carboidrato. Me parece coisa demais aí. Me parece muito carboidrato com muita gordura. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu vou trazer mais carboidrato para a minha refeição, eu vou diminuir a gordura dela. Eu vou trazer fontes de proteína que sejam mais magras. Eu costumo dar muito a orientação, por exemplo, o exemplo de você fazer um patê proteico. Eu não disse que isso ia acontecer? Gente, vocês estão aqui? Então, tá tudo bem? Tudo bem? A luz caiu, mas voltou. Vamos nessa. Seguinte, achei que eu cortou o meu raciocínio. Mas, gente, se eu vou trazer, por exemplo, se eu vou trazer mais carboidrato para a minha refeição, é inteligente, então, que eu traga um pouquinho mais de proteína magra para fazer parte, tá certo? Então, eu vou diminuir a quantidade de gordura através de um alimento ali, um preparo que tenha baixo teor de gordura e alto teor de proteína. O que seria um exemplo clássico que eu sempre uso? Um patê que você pode fazer com atum ou frango e ricota, por exemplo. Vira uma excelente combinação para você usar com um pão que é mais denso em carboidrato. Então, eu vou preferir reduzir a gordura, já que eu trouxe na base um elemento que ele é mais denso em carboidrato. Como é o caso do cuscuz, por exemplo. Então, se eu vou trazer ali um pedaço de cuscuz que é denso em carboidrato, qual seria a combinação mais inteligente para eu trazer? Algum corte de carne magro para combinar com esse cuscuz, porque ele é farinha, é denso em carboidrato. Então, trazer um corte de carne que seja mais magro é mais interessante, tá certo? Galera, o bicho tá pegando aqui, eu vou encerrar essa live de hoje, tá certo? E queria pedir muito a vocês que, primeira coisa, se inscrevam para a Semana de Strava e Emagrecimento, porque todas as dúvidas que eu não tirei aqui, corre lá entra lá na nossa comunidade do Face, deixa sua dúvida lá, que eu vou fazer questão de te responder. Se eu não conseguir te responder escrevendo, eu vou fazer lives ao longo dessa semana para te responder, tá certo? E outra coisa vou deixar agora lá no meu feed uma plaquinha escrito comente aqui, para você comentar a principal sacada que você teve na live de hoje, tá certo? Então não deixa de ir lá comentar, por favor, porque eu adoro ver os comentários de vocês, do que é que vocês aprenderam de principal nessa live aqui. Ó, beijo enorme, obrigada a todo mundo que se inscreveu. A Semana de Strava e Emagrecimento já é um sucesso. A nossa comunidade lá do Facebook já está bem movimentada, então vamos nessa, não perde não essa oportunidade, tá bom? Tira todas as suas dúvidas lá. Beijo e vai no feed deixar lá o seu comentário, tá certo? Tchau, tchau.